E sobre as repercussões da Agenda 21, eu converso agora com Peter May, que é presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica e também professor do curso de pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Você pode participar com a gente desse papo pelas redes sociais e também pelo nosso telefone, 0 Operadora 21 2273 5020. Bem-vindo, Peter, mais uma vez ao Canal Futura. Muito obrigado, Julie. Bom, a gente fala de agenda, a gente fala de metas, objetivos e a gente fala de prazos. No caso, essa agenda é ampla, né? A Agenda 21 trata de clima, de questões de preservação das matas, de recursos de mobilidade urbana, transporte, enfim, uma série de questões, né? Isso. Mas se a gente for olhar de uma forma geral, o Brasil, nesses mais de 20 e poucos anos, como ele tem desenvolvido esses planos da agenda? Bom, acho que em primeiro momento o Brasil demorou um pouco para deslanchar um processo nacional de Agenda 21. Levou um certo tempo para a própria listagem de diferentes temas serem publicados em português. A negociação levou tudo em inglês e foi traduzido gradativamente para inglês, para português. E foi levado para o público, para a sociedade civil, criar uma mobilização em torno desses temas para tentar trazer uma ação da sociedade em torno desses problemas que o Brasil enfrentava. Mas hoje em dia você tem uma proporção razoável, não é assim 100%, mas a gente tem dados recentes de 2013 do IBGE, que mostra que 21% dos municípios do país estão com algum tipo de processo iniciado de Agenda 21 em processo. Bom, e em termos práticos, assim, gerais, no Brasil, avançamos em quais questões? Amazônia, por exemplo. Então, como a gente pode perceber pelo noticiário, houve uma redução da taxa de desmatamento que ocorreu em Amazônia durante os últimos 10 anos. De 2005 para 2014, teve uma redução, teve umas subidas e descidas, mas a tendência tem sido de controlar isso e tem envolvido diversos grupos de interesse em conseguir essa estratégia, junto com o governo, com controles e fiscalização, mas principalmente com a adesão da sociedade nas regiões que são áreas de expansão da fronteira, de realizar de que não era necessário desmatar para produzir bem. E em relação a outros acordos internacionais? Então, você tem o acordo de clima, em que a questão de desmatamento está atrelado, mas também você tem um acordo de biodiversidade e de desertificação, que são muito importantes como ao nível global, mas não necessariamente são aspectos que atingem o Brasil em cheio. O problema principal que o Brasil está enfrentando agora é a questão de água. Nós estamos faltando água, particularmente aqui no Sudeste. Sim, agora está visível um problema apontado há mais de 20 anos. Já estava sendo tratado como uma crise em processo de gestação que hoje em dia a gente está enfrentando na pele. Então, a falta de água na região Sudeste causada, talvez em parte, pelo desmatamento da Amazônia acumulada, que mostra a necessidade de perceber a importância de manter os mananciais e as florestas intactos como fonte de água para servir às necessidades urbanas e de áreas maiores com a maior população, agora vem a ser percebido com a maior força. Agora, a própria Agenda 21 propõe uma articulação entre os atores sociais e governamentais, né? Iniciativa privada para isso. Se sabe que o esforço do cidadão, né, em tomar consciência e se mobilizar, inclusive, em prol disso é importante, mas há também a necessidade de políticas públicas, né? Para que a gente também não seja ingênuo ao tratar de todos esses problemas urgentes, né? Como o professor, então, pode também trabalhar isso em sala de aula, né, vinculando isso à realidade do seu estudante? Eu acho que é o principal motivador de envolvimento dos alunos dos nossos cursos
em direção à participação ativa nesses processos de diálogo entre os diferentes atores na sociedade, é de trazer os temas para o chão. Né? Temos que mostrar como esses problemas, o problema de esgoto ao ar livre, o problema de falta de água, que eu acabei de mencionar, do lixo e de qualidade do ar. Temos que ver como que eles são próximos a gente. Então, para o aluno que está preocupado com isso, de olhar para seu ao redor e pensar como que poderia ter uma estratégia conjunta com os seus pares da escola, de entender esse problema em termos da questão científica, mas também de entender como que eles podem influenciar o poder público para se ajeitar a esses problemas. Peter, por hora, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal Futura. Muito obrigado, Júlia.